Hoje vamos mergulhar no tema da autoconfiança. Mas afinal, o que é realmente teres confiança em ti mesma? E mais importante, como é que ela está profundamente ligada à forma como tu geres as tuas emoções? Olá, eu sou a Kate Gomes Pinto e bem-vinda a mais um episódio do podcast. Hoje vamos falar de como a inteligência emocional é um grande alicerce da autoconfiança. Muitas vezes nós acabamos por confundir a autoconfiança com aquela sensação de nos sentirmos sempre fortes, de não termos medo, mas a autoconfiança, ela não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de agirmos mesmo quando o medo está presente. É confiar de tal forma no teu valor intrínseco que tu vais estar pronta para executar e fazer aquilo que a vida te trouxer, mesmo que tu sintas medo. Tu sabes que tu vais ser capaz de superar esse desafio. E é exatamente aqui que entra a inteligência emocional. Mas afinal, por que é que muitas vezes nos falta esta confiança? Porque permitimos que o medo de falhar, que o medo de sermos julgadas, que o medo de não corresponder às expectativas dos outros acaba por controlar as nossas emoções. E para que consigamos mudar isso, nós primeiro temos que compreender e saber gerir essas emoções. A raiz da autoconfiança, ela está assente em três pilares fundamentais: autoconsciência, autovalidação e autogestão. A autoconsciência é exatamente o conhecimento de quem tu és, o que é que tu valorizas e quais são as tuas emoções. Esta possibilidade, este conhecimento de ti mesma é mesmo muito importante e muito necessário para que tu consigas compreender realmente o que é que tu sentes, porque é que tu sentes aquilo, porque é que estas emoções vêm à tua vida. Porque muitas vezes nós tentamos compreender porque é que sentimos isto, porque é que temos este tipo de reação e nós não vamos à raiz da questão, nós não conhecemos quem nós somos profundamente na raiz para conseguir responder a isto, para conseguir perceber porque é que isto é a forma como nós nos expressamos. A autovalidação é a capacidade que tu tens de conhecer e de reconhecer o teu valor sem teres esta necessidade de teres uma validação externa. E se vocês olharem, observarem os vossos comportamentos e mesmo os comportamentos ao vosso redor, vocês vão compreender que nós estamos sempre numa tentativa de uma procura por uma aprovação externa. Muitas vezes nós nem temos bem esta percepção do nosso próprio valor, mas esperamos que seja o nosso chefe, a nossa mãe, o nosso marido a mostrar este valor que nós temos. E sem essa aprovação externa, nós não conseguimos fazer esta validação de nós mesmas. E aqui é que está um dos grandes problemas. É que esta validação tem que vir primeiro de nós e não dos outros. E a autogestão, o domínio sobre os teus próprios impulsos para que eles não te controlem. Estes pilares, eles vão exigir prática, consistência, reflexão interna e, por exemplo, tu já te questionaste o que é que realmente te impede de confiares em ti mesma? Quais são as histórias que tu contas a ti mesma quando tu sentes que não és suficiente? E de onde é que vêm essas vozes que vêm à tua mente quando tu sentes que não és suficiente? Essas vozes são tuas ou foram impostas e são as vozes de outra pessoa? E a autoconfiança, ela não pode existir sem esta inteligência emocional. E porquê? Porque sem a capacidade de reconheceres e de gerires as tuas próprias emoções, tu vais fazer com que estas emoções, com que estes impulsos, sejam eles a decidir por ti, a tomar conta da tua vida e das tuas decisões. São estas emoções que não sabes lidar, que não sabes gerir, que vão fazer com que sejam ditadas as ações que tu vais tomar. Então, daí ser tão importante que haja este trabalho desta inteligência emocional para que isto depois não aconteça. E se nós pararmos para pensar na palavra autoconfiança, esta palavra vem de confiar. E pensa comigo, tu és capaz de confiar em alguma coisa ou em alguém que tu não conheces muito bem, que tu não sabes muito acerca dessa pessoa ou dessa coisa. Nós temos tendência a confiar naquilo que já conhecemos, naquilo que sabemos bastante. Então,
Tu, se não te conheces o suficiente, se tu não fazes esta pesquisa dentro de ti para saber quem tu és, o que é que tu gostas, o que é que tu realmente queres, é óbvio que esta confiança, esta autoconfiança em ti mesma vai ser muito difícil, porque tu não conheces quem és. E confiar em algo que nós não conhecemos é quase impossível. Por isso, quando tu te sentires insegura ou incapaz, para um momento e faz-te estas três questões. De onde vem esta sensação que eu estou a sentir agora? Esta sensação, ela vem do presente ou do passado? E como é que eu posso responder a este sentimento sem me julgar? Porque há algo que nós acabamos por aprender, que é o autocontrolo, que temos que nos controlar. E a verdade é que esse autocontrolo acaba por ser i- irreal. Porque vocês até se podem controlar, mas um dia esse monstro que existe dentro de todas nós, ele vai acabar por sair. E esse autocontrolo só vai acontecer, por exemplo, para pessoas que não vivem com vocês, para pessoas que não vos conhecem muito bem. Aí vocês vão se saber autocontrolar. Mas depois, em casa, com a família mais próxima, vocês já não vão estar nesse autocontrolo. Essa dualidade vai-vos criar máscaras de esta máscara sou eu com autocontrolo e esta máscara sou eu completamente descontrolada a dizer tudo aquilo que quero e a sentir tudo aquilo que eu nem sequer entendo. Então é importante que haja aqui não um autocontrolo para não sentir este sentimento. O importante é que tu olhes para o sentimento, que tu percebas porque é que o estás a sentir, de onde é que ele vem, que haja aqui uma identificação, mas que depois consigas voltar ao teu eu sem estares nesse monstro e sem estares nesse sentimento que tu não queres estar. Aqui o truque não é não sentir. Não é ignorar ou fazer de conta que ele não existe. É simplesmente ir lá, senti-lo, percebê-lo e voltar. E para isso tu precisas de te conhecer. Muitas vezes, a falta de confiança, ela está nesta busca incessante de validação externa. Muitas vezes estamos sempre à procura no externo, nos outros, por esta validação, por esta confiança. E muitas vezes os outros não vão gostar. Eles não são obrigados a gostar de ti, não são obrigados a gostar do teu trabalho, mas isso não quer dizer que o teu trabalho seja mau, que tu não tenhas valor. Então é importante que tu procures esta validação interna em ti primeiro, para que depois o que os outros disserem possa simplesmente acrescentar e não te trazer este desconforto de estar sempre a sentir será que vão gostar? Será que foi bom? Como é que tu te sentiste? Encontra essa validação primeiro em ti. E quando isso acontecer, experimenta parar e fazer estas três questões. Estou a basear o meu valor no que os outros pensam de mim? Se os outros não aprovarem as minhas escolhas, o que é que pode acontecer? E o que é que eu posso dizer a mim mesma para me lembrar que eu sou suficiente e que eu consigo ultrapassar os meus desafios? E por fim, a autogestão de emoções, que é tão importante. Aqui eu quero que tu olhes, por exemplo, quando o medo ou quando alguma dúvida surgirem, é aqui que tu vais expressar, pela forma como tu lidas com estas situações, a tua confiança. Como te disse, aqui não se trata de eliminar sensações ou de controlar e não estou a sentir. Aqui é importante olhar para estas sensações e perceber o que é que podes fazer com elas. Nós nunca vamos encontrar um caminho para ser feito sem medo. O importante é que o medo venha connosco, mas que não seja ele a guiar o nosso caminho. O medo vai estar sempre lá, ele vai fazer sempre parte do caminho. É natural no ser humano sentirmos medo. Sentirmos medo de sair da zona de conforto, sentirmos medo de algo que não conhecemos. Mas não deixes que o medo guie o teu caminho. Faz com que ele seja um passageiro no teu carro, mas não que seja ele a guiar-te. E quando sentires medo, tu experimenta fazeres esta questão a ti mesma. Por que é que eu estou a sentir este medo? E vê-o como um sinal que estás a crescer. Quando sentires uma dúvida, observa. Ela vai ajudar-te a preparar-te melhor para uma próxima vez.
Mas não faças com que isso te pare. Simplesmente usa isso para que na próxima viagem seja mais fácil. Porque a autoconfiança, ela é algo que tu vais construindo e é algo que é como ir ao ginásio. Tu não podes ir uma única vez e esperares que tudo vai ficar igual e que o músculo vai ficar exatamente como quando tu saíste de lá. A confiança é igual, é um músculo que vamos cultivar, que vamos treinar. E então é importante que tu faças este treino diário em pequenas coisas, para que quando essas grandes coisas venham, tu já tenhas esta tua prática de confiança em ti mesma. E como reflexão profunda deste episódio, eu quero vos deixar aqui quatro questões que vocês, quando estiverem a ouvir este episódio, ou então se estiverem a ouvir numa altura em que vocês não podem parar e escrever, voltem depois aqui e façam no vosso caderno estas respostas para se ouvirem, para se conhecerem melhor e para conseguirem entrar e mergulhar neste tema com mais profundidade. O que significa, para mim, ter confiança em mim mesma. E eu quero que saibas que aqui não há uma definição global que toda a gente vai ter a mesma definição. Para algumas pessoas pode ser arriscar mais, para outras pessoas pode ser colocar limites. Isto aqui é mesmo o que é para ti neste momento. Sabendo que hoje tu podes sentir uma coisa e daqui a um mês, se voltares a ouvir este episódio, a fazer este exercício, vais sentir que confiança em ti mesma é outra coisa. Mas responde agora. O que é que hoje te faz sentir confiante? Segunda pergunta. Como é que a minha história moldou a minha autoconfiança? Quero que olhes para a tua história e que identifiques padrões que podem estar a interferir na forma como tu te vês, na forma como tu confias em ti mesma. Mas há algo muito importante que eu quero deixar aqui. Eu não quero que tu uses esses padrões, essas histórias, para contar histórias a ti mesma que, como no passado eu senti isto ou aconteceu aquilo, eu sou assim e agora não consigo. Isso é uma história que tu estás a contar a ti mesma porque tens medo de avançar e queres ficar na tua zona de conforto. Então, olha para esta história do passado, interpreta, mas compreende que tu podes reescrever uma nova história e que não é porque tu não foste capaz lá no passado que agora não pode ser diferente. Quem sou eu quando eu estou na minha melhor versão? Pensa em momentos, em alturas da tua vida que tu te sentiste confiante, que tu te sentiste capaz e olha para essas histórias, para esses momentos e percebe o que é que estava presente nesse momento. Como é que tu podes trazer para o dia de hoje essa energia e recriares hoje mesmo essa sensação outra vez? E por último, quais são as vozes internas que me impedem de confiar em mim mesma? Muitas vezes nós acabamos por carregar em nós estas vozes que nem sequer são nossas, que são de alguém e que acabaram por nos marcar de forma negativa. O importante aqui, como eu disse lá atrás, não é ficar presa nesta história e dizer que isto aconteceu, então agora eu sou assim. É identificar e perceber que esta voz, esta crítica, este medo não é teu. Então, tu tens a possibilidade de trocar esta voz. Tu tens a possibilidade de dizer outra coisa. E aqui é importante também, como já disse no outro episódio, não é tu escreveres uma frase, dizeres-la 3 vezes de manhã que as coisas vão mudar. Porque o teu inconsciente, ele sabe exatamente aquilo que tu estás a pensar. E quando tu estiveres a viver o teu dia fora desses 15 minutos de manhã em que estás a repetir essas frases, o teu inconsciente, ele sabe o que é que tu estás a dizer a ti mesma. Então, quando estas vozes vierem à tua cabeça, tu vais trazer a voz que tu queres ouvir, a frase que tu queres ouvir. Muitas vezes a nossa mente vai nos trazer vozes, vai tentar que nós não façamos alguma coisa. E eu agora adotei um método que, quando estou a fazer alguma coisa e sinto a minha resistência a vir e a dizer, mas se calhar não era boa ideia fazer isto agora, eu olho para ela e eu só digo, "Shh, shh, cala-te.
Nós vamos fazer na mesma. Não me interessa o que é que tu estás a dizer. E ela continua ali e continua-me a dar mais desculpas. Por exemplo, aconteceu ainda esta semana, eu estava a fazer a edição do podcast e o computador não estava a ligar voz com o vídeo, não estava, estava a dar assim um bug muito esquisito. E eu nem sequer gravo vídeo e voz separados. Então, eu nem sequer estava a compreender bem porque é que estava a acontecer aquilo. Mas eu tinha decidido que eu ia editar o podcast naquele dia, porque era a minha tarefa para aquele dia e que eu ia concluir. E quando eu estava a fazer, a voz veio e disse: Ai, se calhar isto não vai dar hoje, é melhor fazer no outro dia. E eu só lhe disse: Shh, cala-te, está na agenda, vai ser feito hoje. E aquilo continua a dar bug. E a voz veio outra vez e disse: Ai, mas também agora vais continuar a editar, já não vais postar, fazes isso amanhã. E eu só disse: Shh, acabou a conversa. Eu disse que eu ia fazer hoje e eu vou fazer hoje. Mas vocês estão a ver como o nosso cérebro, ele traz-nos vozes, ele cria-nos desculpas, ele traz-nos cenários que muitas vezes nem são reais, mas nós acabamos por estar aqui numa dualidade, nós dissemos que íamos fazer, mas esta voz vem, então nós temos que lhe dizer cala-te, porque no passado esta voz controlou, mas hoje eu sou uma adulta e quem controla sou eu. Sou eu que tomo as minhas decisões, sou eu que escolho aquilo que eu vou fazer. Então, não é dizer que, eu agora confio em mim, eu confio em mim, eu confio em mim. Isso não vai mudar. É nestes momentos em que essas vozes vão voltar, essa resistência vai voltar, que tu tens que mostrar que agora é diferente. E que és tu quem escolhe como é que vai acontecer. A autoconfiança é muito mais do que só acreditares em ti. É compreenderes as tuas emoções, é validares quem tu és e é escolheres agir mesmo quando o medo vier e tentar te controlar. Eu espero muito, assim, do fundo do coração, que este episódio te tenha ajudado a compreender que a confiança tem bastantes dimensões e que é muito importante explorarmos estas camadas. Quero muito saber como é que este episódio te impactou, o que é que tu sentiste, quais foram as tuas reflexões. Podes-me deixar aqui abaixo nos comentários ou enviar uma mensagem para o meu Instagram, que é @KateGomespinto. Se ainda não te juntaste à minha comunidade no WhatsApp, Mulheres em Essência é um lugar onde todas as semanas nós abordamos um tema, fazemos exercícios e estamos juntas numa comunidade onde as mulheres se suportam e crescem juntas. Eu vou deixar aqui em baixo também o link para ser mais fácil se te quiser juntar. Espero que tenhas gostado de mais um episódio e vemo-nos para a semana. Obrigada e beijinhos!